Olá, pessoal, como estão? Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês como eu produzi esse jogo, que eu passei a chamar de Brincando de Ordenar Numerais. O objetivo desse jogo são ordenar numerais em uma sequência crescente, vale quaisquer leituras que sigam padrões de colunas ou linhas ou diagonais cubodas e usar a menor quantidade de jogadas. As instruções: clique ou toque em qualquer numeral para trocar sua posição com um espaço vazio. Clique ou toque em reiniciar para um novo desafio. Eu bolei esse jogo para funcionar em celular, ó, então eu rolo aqui, ou em computador, e ficando numa tela cheia, a ideia é que vale qualquer coisa, né? Eu acho que a pessoa podia aproveitar algum, né? Vamos jogar um pouquinho aqui, ó. Vou jogar o 4 para cá, né? Ó. Acho que você percebeu que é um pouco tranquilo. É claro, a criança podia fazer aqui em borda. Né? Por que eu falei criança? Porque a ideia desse jogo foi inspirada em levar crianças a usar a sua habilidade, né, de contar até o 8 e ordenar os numerais até o 8, mas de também perceber outros padrões, tá? Então, veja, você reinicia o desafio e pode pensar aquilo que é mais econômico. Ó, vou fazer diferente, vou fazer 1, 2, 3, 4, vou jogar aqui o 5, o 6, o 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, minha ideia é propor esse jogo para uma criança, para que ela também perceba diferentes padrões de ordenar aqui estes numerais. Então, trabalhando em colunas, padrões de colunas, padrões de linhas, padrões de bordas ou até mesmo padrões de diagonais, tá? Bom, no que eu me inspirei? Olha, eu me inspirei nesse jogo do Diego Leban. Aliás, uma pessoa interessante para você procurar seguir aí materiais do GeoGebra. Ele fez esse jogo aqui, ó. É um pouco baseado em alcançar esse objetivo e a gente toca e ele ocupa as posições. Bom, o que eu quero mostrar é que eu comecei abrindo aqui com o app, o jogo do Diego lá online. Tá? E aí vim aqui, né, pensei, falei, vamos ver aqui como é que esse jogo foi feito, vamos ver, ó, vou exibir a janela da álgebra. E aí eu fui ver um bocado de objeto, algumas das estratégias dele. Aí eu falei, será que é. Deixa eu fechar aqui. Será que se eu tocar aqui e olhar para as configurações, eu fui percebendo então que ele produziu diferentes polígonos, trabalhando um certo padrão de empurrar o polígono com um ponto de referência. Aí fui procurar estes pontos, ver se tinha programação para cada um desses pontos. Olha lá, fiquei até meio doido. Aí fui aqui, cliquei, olha, programa, ação, clicar. Aí, como era muito objeto, falei, cara, eu vou procurar construir isso de outro jeito. Mas ele já me deu a ideia de como que seria legal substituir variável. Aí você vai e estuda aqui os pontos que ele coloca, o modo como esses pontos trocam de lugar. Bom, eu estudei isso daqui e tentei sintetizar no meu jogo. Vou tentar mostrar para você aqui. Veja, basicamente, que eu produzi só esses objetos. Não há objeto, além do botão, ó, além do botão 1, esse do reiniciar, não há outros objetos auxiliares. Mas a partir do jogo do Diego, eu percebi que a ideia era, então, operar com as posições desses pontos de modo que eles trocassem de lugar. E o que eu fiz foi basicamente pautado em criar objetos livres, esses pontos de um P1 a P8, esse Q e esse R, que serão variáveis para trocar de lugares, mas eu queria embaralhar de um modo mais variado, eu queria permitir que a criança tocasse em qualquer número e isso pudesse trocar de posição. Ó. Posso tocar nesse 3 aqui, assim, deixa eu fechar aqui. Ó. Posso tocar no 3 e ele ocupa esse lugar, que é um pouco diferente, né? Naquela proposta do jogo, só pode tocar no 2, depois aqui no 1 ou no 5. Tá? Se você quiser, nesse mesmo jogo, pode definir essa regra. Mas eu queria permitir que a criança pensasse em diferentes padrões e não se limitasse só aos adjacentes aqui para poder fazer a troca. Tá? Olha,
Vamos começar isso do zero? Vamos ver do que é que eu me baseei, por que é que eu produzi o modo como eu fiz esse sorteio. Vou abrir aqui uma nova janela e vou começar pensando, primeira coisa, que eu queria produzir pontos aqui. E aí eu usei duas coisas especificamente. Primeiro, eu pensei em como sortear aqueles pontos. Então, espero que você já esteja habituado. Eu queria produzir sequência ali empilhado. Então, eu comecei já usando o comando nivelar, porque eu ia fazer uma sequência e outra sequência. Tá? Então, primeiro, aqui eu ia fazer na expressão ponto. O ponto de coordenadas i e j. A variável i primeiro, na primeira sequência, indo de 1 até 9, e depois a variável j indo de 1 até 9. Estou bobeando, né, gente? De 1 até 3. Me desculpem. 1 até 3 e de 1 até 3. Pronto, dei o Enter. Aí agora eu queria retirar um desses elementos. Então eu falei assim, olha, vou produzir uma lista aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Coloquei as chaves e falei, eu quero que seja a lista com escolher aleatoriamente um elemento daquela lista. Então, L1. Escolher aleatoriamente um elemento de L1 e dei o Enter. E aqui ficou a L2. E aí, para ficar aquele buraco, eu falei, agora eu vou remover daquela lista 1 aquela lista 2, que seria aquele único elemento. Então, ó, vou omitir aqui a L1 e vou omitir aqui essa L2. Tá bacana, né? Mas eu queria que isso embaralhasse. Aí eu pensei comigo, bom, acho que eu vou fazer assim. Vou clicar 2 vezes aqui nesse L3, recortar com Ctrl X e fazer um embaralhar aquela lista. Embaralha para mim aquela lista ali. Aí eu dei Ctrl V. Certo? Veja que aqui, ó, se eu já apertar F9, vou tentar dar um zoom aqui para você. Vamos tirar o eixo, vamos tirar a malha, vamos colocar aqui o máximo, bem grandão para você, ó. F9, F9, F9. Olha, já consegui parte daquilo que me interessava bastante. E aquele L2 continuava trocando lá de lugar, ó. Vou deixar só o L2. Ele continua trocando de lugar. Falei, bom, aqui já vai dar uma embaralhada para mim. Então, eu vou produzir pontos, e aqui vem a outra ideia. Eu vou produzir pontos livres e depois pedir para eles sempre ficar pegando esse embaralhar da lista 3. E aí, aqui, eu fiz primeiro assim, eu vim aqui, fiz executar uma lista de textos, depois uma sequência, né? Mas tem que ser textos, então bota aspas, aspas, e aqui criei eles livres, tá? Bem livres. Então, coloquei pontos P, aí vou colocar ali o índice 1, 2, 3 até 8, então vou colocar aspas, aspas, bem do lado desse P aqui, e colocar mais I, para pegar a variação da variável I daquela sequência. Aqui foi legal, e aí eu queria que esse P1, ó, veja que eu peguei aqui só, dei uma andadinha na primeira aspas, aí coloquei, eu quero que esses pontos sejam iguais todos ao ponto 0, 0. Tá? Variável I, valor inicial 1, valor final 8. Porque eu só vou precisar de 8 pontos. Pronto. Produzi, eles ficaram todos aqui na origem, por isso que eles estão empilhadinhos. Vou clicar aqui para você ver. Estão todos empilhadinhos. E aí eu falei, agora eu já vou começar a programar o meu botão. Aí eu vim aqui, peguei botão, cliquei num lugar qualquer aqui, só para aparecer. Falei, isso aqui vai ser sempre o meu reiniciar. Bom? E a primeira coisa que eu percebi é que eu ia querer, já que ia ser um reiniciar, que quando clicasse ali atualizasse a construção para fazer aquele embaralhar. Comecei a escrever o comando atualizar construção, completou, selecionei, dei Ctrl X, vim aqui nessa primeira linha, dei Ctrl V. Pronto. Agora eu queria empurrar esses P1 até P8 para pegar as posições dessa L3 com eles embaralhados. Ora, eu aproveitei, vim aqui na entrada, puxei os comandos
eu fiz, eu vou pegar esse executar, né? A cada vez eu gostaria de fazer algo com aqueles pontos. Então, olhe, primeira coisa aqui importante era perceber que eu queria definir as coordenadas, né? Então, vou fazer assim, ó, vou tirar isso daqui, tá? Tirando ali, deixando aquelas aspas só para aproveitar todo o padrão do comando. E sei que precisa ser em inglês, mas para completar eu começo a escrever em português. Definir coordenadas, certo? Olha lá, definir coordenadas de quem? Aí eu dei um Ctrl V, apaguei aqui, ó. Pronto, já peguei uma variação. Vai definir coordenadas do P com a variável I indo de 1 a 8. E o comando definir coordenadas, eu fui lá, estudei e aprendi que em inglês ele é set chords. Bom? E aí fui lá para, né, para quem que eu quero que ele pegue aqui no X? Ah, eu queria que ele pegasse o X do elemento L1, L2, L3 dessa L3, o elemento 1, elemento 2, elemento 3 dessa L3. Então eu vim aqui dentro e coloquei L3, abri outro parênteses e para pegar a variação do I, aspas duplas, dei um recuo aqui, coloquei mais I, mais, certo? Para não sofrer, eu peguei, copio tudo isso aqui, dou o Ctrl C, dou um Tab para pular ali para o Y, dou o Ctrl V, e aqui eu quero que seja o Y daquele mesmo elemento naquela variação. Fiz isso daqui, olha que bacana. Aí eu vim, selecionei tudo, dei Ctrl X, fui na linha 2 aqui e dei Ctrl V. Dei um OK. Vamos lá, aí eu comecei a testar. Reiniciar. Olha que bacana. Ó, vamos clicar de novo. Ó, ele fica ressorteando e pulando, né? Fica ressorteando e pulando. Ó, aquele ponto que está aqui, que é o L2, tá? Vou omitir aqui, ó. Foi bacana, ó. Aí eu falei, agora é a hora de botar o ponto que eu vou precisar aqui para marcar essa posição, que depois eu vou precisar fazer a troca de variável com definir as coordenadas, trocando a cada clique, né, associando a esses pontos. Então, venho aqui em cima, pensei comigo assim, então, sempre quando for reiniciar, eu precisava de um ponto Q. Então, primeiro eu criei esse ponto Q aqui, ó. Vou criar ele livre, ó. Q igual a 0, 0. Tem Enter. Só que eu quero que dentro do reiniciar, este Q pule para essa posição que é definida por esse elemento da L2, que é escolhido o elemento aleatório. Então, toda vez eu queria que ele fizesse isso. Então, falei, eu vou definir o valor, aí eu vim aqui assim, o valor de Q como sendo o elemento da L2 que está sempre nessa posição 1. Então, fiz assim, ó, L2, abre o parênteses, na posição 1. Peguei tudo isso daqui, dei Ctrl X, entrei no reiniciar, propriedades, fui lá na programação e numa terceira linha dei um Ctrl V. E fui testando, né, gente? Isso é importante. Vamos lá. Reiniciar, ó. Olha que bacana. Agora o Q pulou. Clica de novo, o Q pulou. Ressorteou aqui de um modo mesclado. Ó, P5, P6, P7. Achei que ficou já bastante interessante para mim. Aí eu falei, olha, eu já tinha aprendido lá com o Diego Lieban que eu vou precisar fazer umas trocas. Então eu vou produzir um terceiro ponto aqui livre, que é o ponto R de coordenada 0, 0 também. Podia ser qualquer coordenada, ele é livre. Tá? Deixa isso aí quietinho por enquanto. Aí agora eu vou usar a ideia daquele executar, mas com comando texto. Veja uma coisa aqui bacana. O comando texto, ele me deixa vincular o texto a um objeto livre e criando sequências, né, e vinculando a um ponto, que eu queria que fosse esses objetos livres, senão eu não conseguia fazer as trocas na hora de fazer a programação. Então, antes de qualquer coisa aqui, eu vou repetir todos os comandos, ó,
Vou pegar esse de novo, executar a sequência e vou criar aqueles textos ali. Então, executar a sequência, dentro dessas aspas principais aqui, eu seleciono, tá? Dou um Ctrl X aqui, e ali dentro eu pego o comando texto. Eu pego texto, objeto, ponto. Quem vai ser o objeto? Aí eu dava o comando, né? Eu quero, mas eu quero só o nome, porque eu vou redefinir, vou associar o texto, que vai ser essa variação do i indo de 1 a 8, para esses pontos P1, P2 aqui, certo? Então, pulei para cá, né? Desculpa, primeiro, né, gente? Eu quero definir o texto, então aqui é o contrário. Ó, vou pegar aqui, vou dar Ctrl X, e no lugar do ponto, eu vou colocar o nome dele, né, com aquela variação. E os textos, aqui meio que facilmente seria só fazer inicialmente de 1 a 8. Então, fiz aspas, aspas, entrei ali dentro daquelas aspas, botei mais e mais, e dei Enter. Tá errado, né? Eu usei o comando texto, tá em português. Tem problema. Já que eu já dei o Enter, clica ali em cima de novo, põe para baixo, e sei que o comando texto em inglês é só tirar a letra O ali, é o teste, né? Test, tá bom? Dou Enter, olha lá, criei texto 1, texto até 8, vou colocar aqui um pouquinho maior, vamos ver se melhora para todos nós. Será que esse tamanho de fonte está bom? Se quiser, a gente pode aumentar. Vamos deixar em 24 e vou mexer aqui para definição. Ó, então, o texto 1 está amarrado no P1, o texto 2 está amarrado no P2, e assim vai, certo? Vou reiniciando aqui, vou omitir, ó, vou selecionar daqui até aqui, e vou clicar com a direita e pedir para não omitir o objeto. Olha que bacana, os textos já estão nas posições que eu quero. Se eu quiser, né, vou até omitir aqui o que, seleciono todo mundo aqui de novo, venho aqui em cima e falo, não, eu quero isso grande, e quero isso em negrito. Se eu não achar que grande está pouco, eu ponho muito grande. Legal, ó. E aí, aqui eu já tenho o sorteio dos textos. O que me faltava? Fazer essas trocas, né? Aí, todo o padrão passa a ser fazer o uso do comando definir coordenadas do objeto. Como o texto está amarrado àquele P1, eu peguei primeiro e pensei nisso. Vou fazer este R receber a coordenada do ponto que vai ser clicado, né? do ponto que esse texto vai estar associado. Então, e depois vou fazer com que esse P1 assuma a posição do Q e depois fazer o Q assumir a posição do R. Essa troca de variáveis, né, dá um trabalhinho ali para entender, mas eu acho que é uma boa dica para quem gosta aí de produzir jogos que sejam similares a essa estratégia. É claro que também para outras construções matemáticas isso também pode lhe ser útil. Vou fazer, então, primeiro eu peguei e fiz assim, ó, vou definir a posição do R, esse ponto R, tá? Para ser o X do P1. Aqui não tem jeito, tem que escrever. E o Y dele vai ser o Y do P1. Acaba sendo seguindo o padrão. Aí, isso daqui eu quero que ocorra cada vez. Aí eu dei um Ctrl X, vim aqui nesse texto 1, fui nas propriedades, na programação, ao clicar, fiz isso. Então, a primeira coisa que eu queria que fizesse é que este R recebesse as coordenadas do P1. Ok? Aí dei Enter. Aqui eu vou fazer tudo de vez. Eu já tinha entendido o processo, dei outro Ctrl V, e aí passei a pensar. No segundo passo, eu quero que este ponto P1 receba as coordenadas do Q, que é aquele ponto que está na posição vazia. Então, eu venho aqui, boto o Q, venho aqui, apago, ponho o Q maiúsculo. Já produzi essas 3 opções. Feito isso aqui, eu pensei assim, olha, na hora que ao clicar, o R vai pegar as coordenadas do P1, depois vai trocar as coordenadas do P1 pelas coordenadas de Q,
mas eu preciso que o Q ocupe aquela posição que estava P1, né? Então, eu falei, vou lá no atualizar, dou um Ctrl V, e aqui eu falo, as coordenadas de Q, eu quero que usem as coordenadas do R. Foi a primeira passagem no eventual clicar. Feito isso daqui, eu fechei e fui testar. Toco aqui, ele toma aquela opção. Toco aqui, ele toma. Toco aqui, ele toma. Toco aqui, ele toma. Legal. Nem preciso mais desse R aqui aparecendo, ó. Só faço isso. Bom, isso vai se repetir para todo mundo. Aqui é um pouquinho de trabalho braçal, não tem remédio, então você vem, clica com a direita, vai nas propriedades, amplia um pouco a janela ali para você não ficar perdido, né? E começa, né? Primeiro eu vou pegar o evento ao clicar de todos aqueles textos. Vou diminuir aqui, porque aí eu acesso facilmente os textos. Então, o texto 1 que está vinculado é o P1, o texto 2 vai estar vinculado ao P2 e assim sucessivamente. Então, eu peguei, vim, selecionei os dois, dei Ctrl C, fui no texto 2, dei Ctrl V. Aqui é o texto 2, então aqui tem que ser P2, e aqui tem que ser P2, e aqui tem que ser P2. Fiz isso, fui no Ctrl, no texto 3, fiz a mesma coisa. Vou aqui, esse é o texto, e se você esquece, você olha, está no texto 3, então aqui é o P3, clico ali, P3, clico aqui, P3 e vou seguindo. Vou para o 4. Né? Quem sabe eu dei uma aceleradinha aí nessa edição do vídeo, tá? Para você que já deve estar cansado de ver vídeos longos, né? Mas são trabalhosos mesmo, gente, essa questão da programação. Mas são muito satisfatórias, porque são muito desafiantes. Ó, vou dando Ctrl V, vou fazendo isso daqui, P5, 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 já está acabando, certo? Dou Ctrl V, estou correndo aqui, mas você faça isso com carinho, porque depois fica difícil achar os erros. Entenda o padrão, né? Faça aí o seu fluxograma mental da sua estratégia, vá testando por etapas e depois você segue padrões também desse Ctrl+C, Ctrl+V, que facilita você não se perder tanto. Vamos aqui para o último, certo? Ctrl+V, esse aqui é o P8, esse aqui também tem que ser 8 e aqui também tem que ser 8. Legal? Volto lá no texto 1, vou no atualizar e toda vez que cada um deles atualizar, eles têm que fazer a troca do Q pelas coordenadas de R para ocupar a nova posição ali do espaço vazio. Fui no texto 2, dei Ctrl V, fui no texto 3, aqui não precisa mudar nada, né? Ó, é só fazer aqui, clicar, dar Ctrl V, clica aqui no texto 5, fica sempre nessa aba, ó, que bacana, já cai naquela aba. Isso, dei Ctrl V, dei Ctrl V, fechei. Aí comecei a brincar. Ó, olha, sensacional, né? Essa ideia de perceber essa troca de variável. Então, Q e R é que são as minhas variáveis, mas eles pegam a posição do ponto que está associado ao texto cujo eu cliquei. Aqui já está pronto? Eu falei, eu quero contar as jogadas. Aí eu vim aqui em cima e fiz assim, ó, QTD jogadas igual a 0, dei Enter, puxei o textinho para cá e fiz assim, eu também gostaria que a cada toque que eu desse aqui, ele fizesse para mim uma coisa que era contar. Ora, então vou ali de novo, ó. Definir valor, aí clico, escolhi, dei o nome, né? Tem que ser certinho, igual eu escrevi, QTD, o Q está maiúsculo, o J está maiúsculo. Definir quantidade de jogadas, selecionei, dei Ctrl C, sendo a quantidade de jogada mais um, né? Nem é uma coisa tão complexa, mas é interessante os detalhes. Dei Ctrl X, voltei lá ao texto, fui nas propriedades dele
E ao clicar na terceira linha, eu fiz a mesma coisa para todo mundo. Ó. 2, vim aqui, criei a terceira linha, o texto 3, né? Vai ficando longo, né? Mas eu acho que você vendo, vai percebendo que é possível, depois que você definiu toda a estratégia, fez o teste do que funciona, criar padrões do que lhe é importante na hora da construção, para seguir essas ordens. Ficar doido depois sofrendo com as falhas. Ó. Fui até aqui, dei Enter, dei Ctrl V, fechei. E aí comecei a jogar. Ó. Vai crescendo. Ah, tá pequeno, clica ali, vem aqui em cima, coloca muito grande. Ah, muito grande, ficou muito grande. E grande, ah, legal. Posso tirar os eixos? Clico aqui. Falei, vou tirar os eixos e vou ordenar do jeito que eu quero. Ah, fazer assim, ó. Para como que eu trabalhei, tá solto. Então, clica aqui com a direita, fixo, posição absoluta, puxo esse para cá, veja que clicando com a direita ele já está fixo na posição absoluta. Aí foi só pegar e colocar ele para cá. Então, está todo esse jogo aqui, você clica, vai aumentando o número de jogadas, quando você quer reiniciar, clica no botão reiniciar e a coisa flui, tá bom? Depois eu postei lá e espero que vocês vejam no GeoGebra Materiais, que também funciona muito facilmente no celular. Conjecturei minhas regras e levei para o primeiro teste com a minha filha de 6 anos. Ela gostou bastante e desenvolveu leitura de diferentes padrões. Tá? Como o nosso objetivo era mostrar como programar um jogo, eu espero que você tenha gostado desse exemplo e desejo a você saúde e paz e também lhe mando um grande abraço.